para falar conosco. Glória a Deus, amém, irmãos? Graça e paz a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos, amém? Você que nos acompanha, nos ouve aí pela nossa rádio Altitude, pelo Facebook, pelo Twitter, Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Hoje é quarta-feira, noite da bênção, e a noite da bênção é noite de cura, é tarde, de cura, tarde de milagres, tarde de libertação. E quando você entra aqui, todas as quartas-feiras, você tem que entrar com uma fé de que Deus vai fazer algo na tua vida. Amém, irmãos? Você precisa acreditar, porque o milagre acontece quando eu acredito. Porque Deus, Ele acredita que Ele pode fazer, só que nós precisamos acreditar que nós iremos receber da parte de Deus o nosso milagre. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Aleluia. Capítulo 18, versículo 30. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras reparou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Glória a Deus. Só até aí. Amém, irmãos? Muitos têm falado nesses dias sobre avivamento. Eu acredito que nós estamos vivendo um avivamento. Eu acredito que tem algo acontecendo nos céus, neste lugar e sobre esta cidade. Só que eu acredito que o avivamento, primeiramente, ele precisa acontecer dentro dos nossos corações. Porque a partir do momento que eu sou avivado, a partir do momento que eu sou transformado, a partir do momento que eu sou tocado pelo fogo do Espírito, imediatamente eu vou querer que aqueles que estão em minha volta também possam ser tocados pelo Espírito. Então, eu compreendo que o avivamento, em primeiro lugar, ele precisa acontecer de forma pessoal e individual, porque um coração avivado, um homem avivado, uma mulher avivada, ele e ela tem amor por vidas, tem amor por almas, tem amor pela obra, tem amor pelo reino. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, consegue sair da sua casa e ir atrás de alguém que está perdido, precisando de Jesus. Interessante que este texto aqui nós lemos ele sempre, nós estudamos, nós pregamos. E quando nós falamos sobre altares, desde o princípio, desde Gênesis, você vai ver personagens, homens, levantando altares. Porque o altar fala de entrega, de sacrifício, de gratidão. E lá em Gênesis nós podemos ver Noé levantando o altar, Abraão levantando o altar, Isaac levantando o altar, antes ele passa pelo altar. Vários personagens levantam altares. Só que o que eu quero falar com você aqui, baseado neste texto, é sobre restaurar o altar, reparar o altar. Eu acredito que nós estamos vivendo dias de concertos, dias de restauração em muitas áreas da nossa vida, irmãos. Nesses dias, Deus tem levado muitas pessoas a fazer uma retrospectiva da sua vida ministerial,
do seu casamento, da sua vida familiar, da sua vida emocional. Eu acredito que nesses dias Deus ele tem movimentado pessoas, tem falado aos nossos corações que é tempo de nós fazermos o quê? Uma retrospectiva da nossa vida. É tempo de nós fazermos uma autoanálise da nossa vida. Como que está a minha vida espiritual? Como que está a minha vida sentimental? Como que está a minha vida emocional? Como que está o meu casamento? Será que o meu casamento ele está bom apenas para estar em uma rede social? Ou ele verdadeiramente dentro das quatro paredes o meu casamento está bom? Como que está a minha vida espiritual? Será que eu leio a Bíblia apenas para postar uma frase na rede social ou eu leio a Bíblia para ser edificado pela palavra? Então, para que um avivamento possa acontecer dentro dos nossos corações, nós precisamos parar, fazer uma autoanálise da nossa vida. Se for preciso, irmãos, conversar com nós mesmos. Você já conversou contigo? Eu já conversei. Às vezes a gente faz algumas coisas e a gente fala, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fiz aquilo? Muitas das vezes nós deparamos, irmãos, às vezes quando você vê alguém andando, falando sozinho na rua, nem sempre ele está falando só, ele está falando com ele mesmo. Na maioria das vezes, quando você vê alguém andando, conversando, tem uns que até brigam, né, sozinho, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É porque ele está falando com ele mesmo. E interessante que quando nós olhamos para este texto, Elias, ele estava diante de um desafio, irmãos. Elias, ele estava diante dos inimigos. Era um desafio que estava prestes a acontecer. De um lado, os profetas de Baal, os profetas de Aserá, ou os profetas de poste ídolo. Do outro lado estava Elias. De um lado, os profetas do mal, do outro lado, os profetas do bem, irmãos. Elias, ele estava diante de um desafio que ou ele seria honrado para o resto da vida, ou ele seria humilhado pelo resto da vida. Nós não podemos ter medo de enfrentar desafios, irmãos. É os desafios que enfrentamos que vão nos elevar de níveis diante de onde nós estamos vivendo. Observa para você ver, quem foge de lutas, quem foge de desafios, ele sempre permanece no mesmo lugar, irmãos, não muda de vida, não cresce, por quê? Tem medo de luta, tem medo de desafios. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, Deus ele é um Deus de desafios. Observa para você ver os desafios que Deus lançaram para os homens e mulheres de Deus na Bíblia. Foram vários desafios. Isso, olha só, irmãos, nós só falamos de muitos personagens hoje da Bíblia porque um dia eles venceram desafios. Se eles não tivessem vencido desafios, lá no princípio, talvez nós não estaríamos falando deles. Nós lembramos da história dos 12 espias, irmãos. Só que nós só pregamos sobre 2. Você nunca vai ver alguém, hoje eu vou pregar só sobre os 10. Os 10 que fracassaram. Não, a gente só menciona os 10 o quê? Que venceram, Josué e Calebe. A gente só foca neles. A gente, quando olha, a gente nunca prega só de Golias, a gente prega de Davi. Que Davi destruiu Golias. Então, somente aquele o quê? Que vence, que vai ter história para contar. E quando nós olhamos aqui para essa história, há um desafio. Os profetas, então, começam a invocar o Deus deles. Começam a clamar pelo Deus deles. Começam a se sacrificar em prol do Deus deles, para ver se o Deus deles iria mandar fogo ali naquele lugar. E a Bíblia diz o quê? Que eles fizeram, que eles buscaram, e nada aconteceu. Nada aconteceu. E de repente Elias, então, a Bíblia diz que antes dele orar, antes dele clamar a Deus, a Bíblia diz o que ele reparou o altar. Ele separou 12 pedras,
que depois essas 12 pedras simbolizavam que as 12 tribos de Israel. Ele separa então 12 pedras e colocam ali. Ele faz um rego em volta e coloca água naquele rego. Antes dele clamar para que Deus mandasse fogo, primeiro ele fez um concerto no altar. E às vezes, muitas vezes, nós estamos clamando, orando, buscando, vindo na igreja e nada tem acontecido, porque antes de clamar nós precisamos fazer um concerto com Deus. Tem muitas áreas da nossa vida que precisa de concerto, irmãos. E às vezes nós colocamos culpa em todo mundo, porque não está acontecendo. Não está acontecendo por culpa disso. Não está acontecendo porque é guerra espiritual. Não está acontecendo por causa de fulano, por causa de ciclano, mas às vezes não está acontecendo porque eu não tenho parado e restaurado aquilo que precisa ser restaurado. Interessante que a palavra reparar, ela é o mesmo que restaurar, consertar, voltar a algo que um dia o que foi bom. É isso que Deus nesses dias tem nos chamado. Deus tem nos chamado a uma volta para Ele. Eu não posso voltar para Deus só quando eu preciso dEle. Não, eu preciso voltar para Deus todos os dias. Deus está nos chamando a uma volta, o que? Voltar ao primeiro amor, irmãos. Esses dias eu estava lembrando, a época que eu me converti, a época que eu estava no primeiro amor. Eu não era pastor e fazia mais do que eu fazia hoje, irmãos. Era a época que a gente chorava, a gente não queria ir embora da igreja. Para ir embora o pastor tinha que falar: irmão, vai embora que eu preciso fechar a igreja. Queria estar na igreja, queria estar envolvido em tudo, em dança, teatro, tudo que tivesse a gente queria estar, irmãos. Tudo, fazer uma visita, vai lá não sei aonde, você ia rindo, irmãos. Hoje se brincar a gente fecha a cara e vai murmurando, mas vai. Porque o tempo, se nós não vigiarmos, o tempo que era para nos fazer, nos amadurecer, às vezes está nos distanciando da presença de Deus. Tinha que ser ao contrário, quanto mais tempo eu tenho em Deus, mais eu tinha que estar firme em Deus, não me afastar de Deus. Só que aí a Bíblia diz o quê? Que Elias, ele restaurou o altar. E dentro deste restaurar o altar, eu quero citar pelo menos 3 altares que nós precisamos restaurar nesses dias, irmãos, para que o avivamento entre dentro da nossa casa, para que o avivamento entre dentro do nosso casamento. Você não tem noção de como é um casamento avivado. Existe, irmãos. Existe casamento avivado, existe família avivada, existe trabalho avivado. Só que nós precisamos o quê? Clamar. Ter coragem de restaurar, irmãos. E às vezes restaurar vai ter que mexer em algumas coisas. Por isso que muita gente tem dificuldade de restaurar o altar, porque às vezes tem que mexer em algumas coisas e tem que tirar algumas coisas para poder colocar as coisas novas. Só que às vezes a gente pensa, se eu mexer aqui, vai piorar. É melhor, deixa assim o resto da vida. E aí devido ao medo, a gente deixa, irmãos, e aquilo vai gerando desgaste, vai desgastando, e a gente pensa que está tudo bem, mas quando a gente vê no final, um dos altares que nós precisamos restaurar é o altar de adoração dentro da nossa casa, irmãos. A nossa casa precisa ser um ambiente de adoração, precisa ter louvor dentro da nossa casa, irmãos, precisa ter adoração dentro da nossa casa. Nós ligamos a TV, ligamos o rádio, colocamos todo tipo de música dentro da nossa casa. Ligamos a televisão, colocamos todo tipo de programa dentro da nossa casa. E às vezes nós temos dificuldade de ligar um louvor e colocar um louvor dentro da nossa casa, irmãos. A nossa casa precisa ser um lugar de adoração. A nossa casa precisa voltar a ser um lugar onde o Espírito Santo deseja entrar e habitar conosco. Precisa, irmãos. Eu preciso parar um pouco e olhar como que está a minha casa. Como que está a minha casa? Como que está o meu relacionamento? Como que estão os meus filhos? Às vezes o que está faltando lá dentro da nossa casa é um altar de adoração, irmãos. Um altar de louvor.
onde você se prostra para hoje eu vou orar pela minha família, hoje eu vou colocar uma adoração aqui, hoje eu vou trocar a murmuração pela adoração, eu vou trocar a tristeza por salmos de alegria dentro da minha casa, irmãos. É isso que precisa acontecer dentro da nossa casa. Não adianta eu querer: Deus, aviva Orizona. Primeiro Deus precisa avivar a minha casa. Primeiro Deus precisa avivar a minha sala, o meu quarto, o meu coração, para depois eu sair da minha casa, cheio do fogo que eu recebi na minha casa, irmãos, e sair contagiando a cidade. Você sabia disso? Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, o pregador dizia: às vezes nós clamamos muito, nossa, o culto foi ruim hoje, nossa, o ambiente estava pesado, nossa, a palavra está... Mas às vezes é porque eu já vim de casa daquele jeito. Porque em casa não tem presença de Deus, não tem louvor, não, mas eu já venho daquele jeito, e quando eu chego aqui, parece que o ambiente aqui está ruim. Não, irmãos. Quando tem adoração na minha casa, a adoração na igreja fica leve. Porque eu já vim treinado de casa. Se não tiver adoração aqui, eu vou continuar adorando, porque na minha casa tem adoração. Então nós precisamos restaurar o altar da adoração. Precisamos restaurar o altar dos princípios, irmãos. Elias, ele restaurou o altar dos princípios, antes de cair fogo dos céus ali. Nós precisamos restaurar os princípios. O princípio da palavra, o princípio da oração. Tem muito princípio que o nosso tempo nos fez esquecer. Às vezes nós teríamos que ter, isso é pesado, irmãos, é um pouco pesado. Às vezes, quando algumas pessoas nos perguntam quanto tempo de cristão, às vezes a gente teria que ter até vergonha de dizer: eu tenho 50 anos, tenho 40 anos de crente, porque se for perguntar o que eu fiz nesses 40 anos, 50 anos, às vezes não fiz nada. Por isso que nós precisamos o quê? Restaurar o altar. Voltar, como diz lá no Apocalipse, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas. O primeiro amor, ele precisa voltar todos os dias, todas as semanas eu preciso estar no primeiro amor, irmãos. Outro princípio, o princípio da palavra. Nós precisamos. Interessante que Elias, ele orou conforme os princípios de Deus, o quê? Contidos na palavra. Tudo estava dentro da palavra. Tudo. E às vezes nós precisamos aprender a orar de acordo com a palavra. Eu vou orar a palavra. Eu vou orar a palavra. Nós temos o exemplo de Ana, irmãos. Qual que era o sonho de Ana? Qual que era o projeto de Ana? O que Ana estava buscando? O que Ana queria? Era um filho. E ela orou. Ela foi criticada pelo sacerdote Eli, ela foi humilhada por Eli, porque quando Ana chegou no templo para orar, eu acho que ela não conseguia soltar a voz, e ela estava apenas mexendo com os lábios. Ela chegou no templo e estava orando, mas não saía som dos seus lábios. Aí o profeta chega e olha para ela, falou: deve estar embriagada, não pode, repreende ela. Só que ela estava o quê? Orando a palavra. A oração dela, o pedido que ela tinha, coincidiu com a vontade de Deus, irmãos. Porque Ana queria um filho e Deus estava querendo um profeta. Se encaixou. Que nessa tarde nós venhamos aprender que a nossa oração, ela precisa o quê? Ir de acordo com a palavra, porque a própria Bíblia diz que muitos pedem e não recebem porque não sabem pedir, ou porque pede mal, irmãos. É a Bíblia que está dizendo. Muitas das vezes eu oro, eu clamo, eu peço algo para Deus, mas não dá certo, não acontece, porque eu estou pedindo de forma errada. Então nós precisamos o quê? Nesses dias, parar, olhar o altar e ver qual é a parte do altar na minha vida que precisa ser restaurado. Aí sim,
nós iremos viver os planos de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas. O fogo caiu. Se você ler o final da história, você vai ver que Deus deu a vitória para o profeta. Mas aí vem aquela interrogação na nossa mente: e se ele tivesse orado sem restaurar o altar? E se ele tivesse orado sem ter feito aquele rego ali assim e colocado água naquele rego? O que seria daquelas pedras, daquele altar? Aí vem aquela pergunta. Mas nessa tarde, irmãos, nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Hoje é 29, não é isso? 29 de novembro, irmãos. Nós estamos chegando em dezembro. Daqui uns dias nós estamos preparando para entrar em um novo ano. Muitos, às vezes você fala com muitas pessoas hoje, eles estão dizendo: nossa, pastor, eu queria que o ano acabasse logo. Eu não aguento mais este ano. Será que é o ano mesmo? Será que é o ano que é ruim? Ou será que eu não restaurei o altar no início do ano para mim ter um ano abençoado? Que de hoje até 31 de dezembro, nós possamos o quê? Parar, fazer uma autoanálise da nossa vida, restaurar o nosso altar espiritual, restaurar o nosso altar familiar, restaurar o nosso altar de amizade, de relacionamento com os irmãos, para que nós venhamos ter um próximo ano bem melhor do que o ano que nós estamos vivendo. Aí você diz: nossa, pastor, mas esse ano foi bom, mas poderia ter sido melhor. Poderia. Mas a boa notícia ainda, irmãos, é que o ano não acabou. Aleluia! Aleluia! Aquilo que Deus prometeu, ou aquilo que você sonhou, até dia 31 de dezembro, Deus ainda pode fazer, irmãos. Pode. O ano não acabou, mesmo que talvez você queira, acaba logo. Deus pode fazer do dia 29 de novembro até 31 de dezembro, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Aplauda o Senhor Jesus, pode, irmãos. Pode. Só que cabe a nós. Depende mais de mim do que de Deus. Porque como um dizer aí, que muitos dizem aí, Deus ele tem a vida toda para nos esperar mudar. Só nós que não temos. Mas que nós venhamos, nesta tarde, nós vamos orar. Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar juntos, irmãos. E pedir a Deus. Porque ninguém melhor para mostrar para nós aquilo que precisa ser restaurado do que Deus. Aqui a gente só abre uma porta, a gente só mostra um caminho. Aqui a gente não pode apontar, a gente tem apenas mostrar. E aí eu busco a Deus e falo: Senhor, me mostra qual é a área que precisa ser restaurada. Me mostra, Senhor. É a área espiritual? É a área financeira? É a área emocional? Meu emocional está muito abalado. E quando o meu emocional está muito abalado, abala todas as outras coisas. Abala o altar espiritual, abala o familiar. Então eu preciso restaurar o meu altar emocional. E Deus vai nos ajudar, irmãos. O Espírito Santo vai nos ajudar, porque sozinho nós não conseguimos. Feche os teus olhos, antes de passar a palavra, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Vamos orar, e eu acredito que nessa oração, Deus vai mostrar para muitos, da mesma forma que está mostrando para mim, altares da minha vida que precisam ser restaurados. Altares que às vezes a gente fala: não tem nada não, isso aí não tem nada a ver, mas às vezes nos tira da eternidade. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, hoje é tarde de milagre, Senhor. Hoje é tarde de milagre, e o primeiro milagre que precisa acontecer é dentro de nós. O primeiro milagre que precisa acontecer hoje é no nosso altar, no nosso altar de comunhão, no nosso altar de adoração, no nosso altar familiar, no nosso altar emocional, no nosso altar ministerial, Senhor.
Pai, nos mostra nesta tarde aquilo que precisa ser restaurado. Me mostra aquilo que às vezes tem passado despercebido. Às vezes é tão simples que eu não dou moral, mas aquele negócio bem simples pode me derrubar lá na frente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nos ajuda a restaurar os altares que estão quebrados, os altares que estão em ruínas, Senhor. Pai, nós queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Nós queremos que a nossa casa seja chamada lugar de adoração. Nós queremos ter uma família que adora ao Senhor, uma família que tem paz no lar, uma família que tem alegria no lar, uma família que tem amor dentro de casa. Senhor, restaura o amor dentro da nossa casa, restaura o amor entre os irmãos, restaura a presença do Senhor, Pai, em nossos corações nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos mostra aquilo que está quebrado, para que nós venhamos o quê? Parar e reconstruir, para vivermos as promessas do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde, Senhor. Às vezes nós conseguimos esconder de todo mundo, conseguimos esconder até dos nossos líderes, até do nosso cônjuge nós conseguimos esconder, mas nós não conseguimos esconder de Deus. Deus, Ele conhece as nossas conversas em secretos, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as intenções dos nossos corações, e Deus conhece onde precisa ser restaurado nesta tarde, para vivermos e contemplarmos as promessas do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita o meu irmão que entrou aqui nesta tarde, visita a minha irmã que entrou aqui nesta tarde, Pai. Faça um milagre agora nesta vida, faça um milagre agora neste coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se for um milagre de restituição, nós clamamos agora por restituição. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos nesta tarde, nós invocamos o Deus de poder, o Deus de milagres, o Deus que restaura, o Deus que faz o cego enxergar, o Deus que faz o coxo andar, o Deus que vai mudar a nossa vida, o Deus que vai mudar a nossa história nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se for preciso voltar, eu vou voltar. É melhor voltar e começar do jeito certo do que continuar do jeito errado e não chegar no final. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesta tarde, entregamos os nossos corações ao Senhor e te pedimos, Pai, restaura o nosso coração, restaura o nosso amor pelo Senhor nesta tarde, Pai, e restaura a sede e a vontade de estar na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.